Boa tarde a todos. Vamos tentar resolver aqui os problemas para a gente ficar em dia com vocês. Gente, então vamos lá. Nossa paciente é uma paciente que a queixa principal dela era falta de ar há um ano. Vejam que a queixa principal já traz um dado importante. O fato da paciente ter falta de ar poderia ser que ela trouxesse para a gente na queixa principal o tempo que houve piora da falta de ar dela. Então poderia ser que ela trouxesse falta de ar 2 dias. E aí na queixa principal, e aí na HDA, ela falaria a história que essa falta de ar começou há um ano atrás e tal e tal. Mas o que realmente incomodou ela foi há 2 dias. No entanto, quando ela traz falta de ar há um ano, significa que todo esse ano ela se sentiu incomodada com essa falta de ar. Então, na HDA, o que é que ela diz? Há um ano começou com a dispneia gradual e persistente. Inicialmente, a dispneia notava-se ao subir escadas e ladeiras. Então, dispneia uma cruz. Passando em algum tempo, a notar-se também ao caminhar em locais planos. Então, dispneia, duas cruzes. Ultimamente, sente dispneia até ao realizar atividades simples, como tomar banho ou vestir-se. Dispneia, 3 cruzes. E há 2 dias, observou piora da dispneia, presente inclusive ao repouso. Então, dispneia, 4 cruzes. Houve uma piora importante dessa dispneia da paciente, né? Não há piora em períodos específicos do dia, nega ortopneia. Então aqui a gente já meio que descarta a dispneia cardíaca, porque lembrem que a dispneia cardíaca tem aquela piora à noite por causa da posição do paciente, deitar-se e outra coisa. Então, associado, ela relata uma tosse de longa data, porém mais persistente há um ano. Quer dizer, então tem uma tosse de mais de um ano. Que a tosse é seca, preferencialmente matutina, quer dizer, pela manhã, sem relação com o decúbito. De novo, diminui a chance de ser algo cardíaco, né? Há 5 dias, refere mudança da característica da tosse. A tosse começou a ter secreção, então secreção, mucopurulenta, sem raios de sangue e mais intensa. Não fez uso de nenhum medicamento nesses sintomas, apenas nebulização com soro. Então veja, diante de um paciente que inicialmente tem um sintoma sugestivo de DPOC, existe algo no DPOC que são as agudizações. Porque lembrem que DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente se acostuma a vida dele a ter aquela dispneia aos moderados esforços ou aos grandes esforços. É um paciente que vai com o tempo se acostumando. Mas as agudizações normalmente são causadas por processos infecciosos. Então, normalmente, o que agudiza uma DPOC? É uma pneumonia. Então, uma paciente que é previamente DPOcítica e que em algum momento começa a ter tosse produtiva e que pode ter tido febre e que começa a ter dispneia mais grave, dispneia a nenhum esforço. Então, provavelmente a gente está diante desse quadro pela história clínica, mas vamos seguir. Então, o que é que tem de importante nesse caso? Aí a dispneia, a tosse e a mudança da característica dessa tosse. No interrogatório sintomatológico, vejam, nega febre, refere apenas astenia e hiporexia há 5 dias, quer dizer, sintomas gerais, nega perda ponderal, ou relata perda ponderal, nega obstrução nasal, rinorreia, pigarro, gotejamento pós-nasal. Então foram interrogados sintomas de
rinite, sintomas de sinusite. Refere chieira a 5 dias, então ele refere a sensação de que está chiando o peito, né, por causa da secreção. Nega edema, nega sintomas gastrointestinais, nega outros sintomas neurológicos, geniturinários e osteomusculares. Lembrem, gente, que a gente não pode deixar de perguntar no interrogatório estomatológico sintomas gerais, sintomas cardíacos, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais. E aí, a depender do paciente, a gente também sintomas neurológicos, osteomusculares, geniturinários, outros sintomas, mas esses principais não podem deixar de ser interrogados. Mas o que é que tem de importante nesse interrogatório estomatológico? Basicamente nada, uma perda ponderal muito pouca, sintomas gerais clássicos de qualquer processo infeccioso, que é a astenia, dor no corpo, o fastio, e uma chieira, que é a sensação de cansaço, né? Essa sensação no peito, que o peito está cheio. Vamos lá. Então, e de antecedentes? O que é que o paciente tem? Veja que antecedentes tem muitos achados importantes nos antecedentes desse paciente. Vamos ver aqui o que é que tem de importante. Antecedentes fisiológicos. Nada de importância, né? Menarca aos 12 anos, sexarca aos 18, menopausa aos 45, nada de muito importante. Antecedentes pessoais patológicos, internamento por pneumonia há 6 meses. Quer dizer, provavelmente outro período de agudização dessa doença dela, certo? E aí, quando diz que o médico tinha dito que ela teve chiado no peito. Então, gente, o chiado no peito, vejam, pode ser algum tipo de ausculta. Qual é a ausculta clássica do DPO cítico? A ausculta clássica do DPO cítico são as auscultas expiratórias, né? Que é o ronco e o sibilo. Quando o paciente está em período de agudização da DPOC, a ausculta clássica é o sibilo. Quando o paciente está bem, não, ele está sem sentir nada, mas ele continua sendo doente, né? Então é aquele paciente que está lá, quando você faz a ausculta, ele tem roncos, certo? Um outro achado importante é o fato dela ter feito mastectomia radical. Ela teve um câncer de mama há 3 anos. Câncer de mama dá muita metástase pulmonar. Só que aí, metástase pulmonar, qual é a síndrome que o paciente tem? É a síndrome brônquica, que é a da DPOC? Não. Normalmente é a síndrome atelectásica. Mas isso pode, claro, ter tosse seca, o paciente pode ter essa sensação de sibilos e pode ter dispneias progressivas. Então, aqui meio que acende uma outra luz para uma outra possibilidade, que seria síndrome atelectásica. Então, a gente fica com essas duas síndromes. Uma síndrome brônquica, que piorou por causa de uma síndrome parenquimatosa, que seria a pneumonia, ou uma síndrome atelectásica. Paciente nega vacinação recente, nega hemotransfusão. Mas ele faz uso de 2 medicamentos que podem também levar a esses sintomas: enalapril, inibidor de ECA, e atenolol beta-bloqueador. Então, o atenolol não é beta-bloqueador seletivo. Então, o que é que acontece? No enalapril dessa paciente com inibidor de ECA, predispõe ao aparecimento de tosses secas, que é um dos efeitos colaterais clássicos do inibidor de ECA. E o atenolol da paciente predispõe aos broncoconstricção. Então, normalmente não deve ser feito o uso dos beta-bloqueadores nos pacientes DPO cíticos. É uma das formas de
proscrever esse medicamento. A gente não deve fazer nos DPOcíticos. Alguém prescreveu, esqueceu de interrogar a DPOC da paciente e isso fez com que ela piorasse o quadro. De antecedentes familiares, a paciente tem algumas coisas importantes também. A mãe dela teve também câncer de mama, então ela tem uma história pessoal e familiar forte para câncer de mama. O pai tem uma história de uma pneumopatia, aí, uma doença respiratória, mas que usava bombinha. Então, se usava bombinha, usava um broncodilatador. Então, o pai era DPOcítico, né? O pai era asmático, o pai era alguma coisa lá que fazia a necessidade de usar bombinha. A paciente, no entanto, mesmo com essa história familiar de DPOC, de câncer de mama, ela foi teimosa, ela era tabagista. Então, ela fumava desde os 15 anos, quer dizer, já fumava muitos anos, mais ou menos uma carteira dia, né? Que seria 20 cigarros dia, certo? E outro detalhe importante nos antecedentes sociais é que a paciente cozinhava em fogão de lenha desde a infância, então muito contato com aquela fumaça da lenha. Também pode ter sido fator de risco para a DPOC. No exame físico geral da paciente, então, o que é que a paciente tinha? Estado geral regular, consciente e orientada, faces atípica, corada, mas era dispneica, cianótica, veja que a cianose importante, de cianose central em lábios, né? Hidratada, nutrida, afebril, anictérica. Linfonodos não palpáveis. Então, ele pesquisou cadeia cervical, supra e infraclavicular e axilares. Quando a gente for ver um pouquinho lá em endócrino, no exame físico de endócrino, a gente vai ver o seguinte: quais são as cadeias quais são as cadeias ganglionares pesquisadas no câncer de mama? Supra e infraclaviculares e as axilares. Então, provavelmente por isso o colega médico investigou esses linfonodos. Quer dizer, graças a Deus não houve linfonodo satélite, não houve nenhum linfonodo palpável. Então, a gente, mesmo que tivesse diante de um caso de câncer de pulmão, ele não seria aquele caso com estadiamento muito alto, que seria um câncer já mais grave, mais difícil de tratamento. Frequência cardíaca um pouquinho aumentada, 108, nada demais. Pressão também um pouco aumentada, lembra que ela é hipertensa. O peso 56, a altura 160. Baqueteamento digital nas mãos. Então, essa nossa paciente tem sinais de má perfusão crônica, né? Então, é uma paciente que provavelmente tem uma má perfusão há mais de ano, não deve ser só há um ano. Então, esse quadro de dispneia há um ano foi normalmente o que a paciente notou, mas isso já deve ter algum tempo mais em função desse achado de baqueteamento digital. E o exame respiratório do paciente? Vamos lá, o que é que a gente vai encontrar nesse exame respiratório? Então, a inspeção normal, né? A expansibilidade que a gente vê, a inspeção dinâmica, está diminuída. E outro achado na inspeção dinâmica, tiragens subcostais. Então, o paciente está usando muito a musculatura diafragmática, forçando muito. Tem uma frequência respiratória aumentada e tem uma saturação de O2 de 88%. A palpação, a expansibilidade está diminuída, o que já foi visto na inspeção.
e o frêmito tóraco-vocal está normal. Então, vamos lá falar um pouquinho da palpação desse paciente. Veja, se a gente tivesse, desculpa, diante de um caso de atelectasia, o que é que aconteceria? A palpação estaria diminuída e o frêmito tóraco-vocal também diminuído na área atelectásica. Como a gente provavelmente está diante de uma síndrome brônquica, essa alteração ela é global, porque a bronquite, a DPOC, ela não atinge áreas específicas do pulmão, mas ela atinge o pulmão globalmente, né? E se nós estivéssemos diante de um quadro de síndrome parenquimatosa, a gente estaria com o frêmito tóraco-vocal também normal, mas tendendo a aumento, né? Isso por causa da quantidade de líquido dentro desse pulmão, certo? Então, percussão, som claro pulmonar, a percussão é essa, não altera. E a ausculta, vamos ver lá, presença de sibilos, estertores bolhosos difusamente. Então, estertores bolhosos difusos pode ser uma ausculta da síndrome brônquica, mas pode ser uma ausculta da síndrome parenquimatosa. Então, gente, esse quadro clínico desse paciente nos traz, na verdade, duas síndromes. Síndrome parenquimatosa, síndrome brônquica. Isso, na verdade, é para mostrá-los de que as síndromes elas podem coexistir. A gente não vai ter só uma síndrome especificamente no paciente, não necessariamente é só uma. Então, as síndromes elas podem coexistir. E normalmente é isso que acontece, porque o paciente piora da DPOC por causa de uma pneumonia, certo? Então, aqui nesse resumozinho eu trago para vocês só para lembrá-los das síndromes, né? A síndrome brônquica que está aí, que o achado do paciente é sibilo e tosse, né? Na síndrome brônquica, como é que está o exame físico do paciente? Aqui está o exame físico respiratório do paciente. As síndromes parenquimatosas, quais são as síndromes? Então, a gente lá na síndrome de consolidação pulmonar, que é aquela síndrome da pneumonia. Então, na síndrome de consolidação pulmonar, expansibilidade diminuída, frêmito tóraco-vocal normal ou aumentado, percussão normal ou MACE 6 e a ausculta do paciente que tem normalmente estertores. Os estertores mais clássicos são os finos, mas os estertores bolhosos também são comuns na síndrome de consolidação pulmonar. Atelectásica, então atelectásica, expansibilidade e frêmito tóraco-vocal diminuído na área comprometida, certo? Na área comprometida. Síndrome de enfisema pulmonar, síndrome de edema pulmonar, que seria o paciente cardiopata, que também, além de estertores finos, pode ter estertores bolhosos, é um edema agudo de pulmão, né? Mas o paciente tem outros achados que tendem a ser normais. E as síndromes pleurais, que não é o caso da gente, a gente não está diante de nenhum quadro de síndrome pleural. Mas só lembrando que tem as síndromes pleuríticas, a síndrome do derrame pleural e a síndrome do pneumotórax, certo? Então, gente, finalizando, boa tarde todo mundo. Vamos embora, vamos partir para o próximo caso clínico.